que é o assédio moral e como ele atinge as mulheres? É sobre este assunto de que trata o livro Mulher, Trabalho e Assédio, do professor e escritor Júlio de Paula. E ele é o nosso convidado de hoje do Cabeceira. Tudo bem, Júlio? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Júlio, por que você se dedicou a escrever sobre o assédio moral? Olha, o tema assédio moral é um tema bastante debatido hoje, nos meios acadêmicos, né, na seara do trabalho, na atividade de labor. Então, um tema que, a priori, para mim, eu sou da seara do direito e me trouxe a inspiração de discutir esse tema, porque, até na minha condição de professor, é um tema que nós, de certo modo, tocamos. Então, falar sobre o assédio moral e assédio sexual, é um tema extremamente rico e existem muitas discussões em cima desse tema, né? Então, foi isso que me inspirou. E o que é o assédio moral, para que as pessoas possam entender? O assédio moral é uma prática reiterada da relação empregador e empregado. O que acontece? Quando o empregador ele abusa na sua autoridade, na autoridade de patrão, na autoridade de chefe, né, ele abusa na relação com o empregado. Então, quando há este abuso, dessa prática reiterada, dessa prática costumeira, dessa prática continuada, ela tem que ser uma prática continuada, não é uma prática isolada, a partir do momento que ela fere a dignidade do empregado, ela fere o artigo 1º e inciso 3º da Constituição, a dignidade da pessoa humana, então aí se caracteriza a prática de assédio moral. Como eu falei para você, na prática do assédio moral, nós temos o assédio moral e temos aí o assédio também sexual, né? São duas vertentes interessantes a serem discutidas e debatidas. E você disse que tem vários tipos de assédio moral, né? Quais são eles, para que as pessoas possam entender melhor? Como é um tema, vamos dizer assim, recente no sentido da discussão acadêmica, nessa discussão que aí está, nós temos vários tipos de prática do assédio. Como eu falei anteriormente para você, o assédio ele tem que ser caracterizado de forma contínua, de forma continuada. Portanto, nós temos o assédio vertical, nós temos o assédio horizontal, nós temos o assédio misto e nós temos também um assédio de terceiro. Comumente não é discutido, não é debatido, mas isso já vem sido levantado por várias correntes de doutrinadores estudiosos deste assunto. O que é o assédio vertical? Ora, a prática do assédio, existe um processo hierárquico, né? O assédio do empregador para com o empregado, aquele que detém o poder. Então, ele faz a prática do assédio em relação àquele subordinado. Como também existe a prática do assédio do empregado para o empregador, do que não é tão simples, né, do que não é tão comum. Mas existe também a prática do assédio do empregado para o empregador. Quando o empregado, quando aquele está na mesma linha, no horizontal, ele ascende na empresa, nesse ascender, muitas vezes o desconforto por parte daquele que não ascendeu na empresa, ele atua nessa prática do assédio. Tá? A prática do assédio horizontal se dá exatamente na relação empregado para com o empregado. Ou seja, o empregado pode assediar o outro empregado. E isso, como eu falei anteriormente, tem que ser de forma contínua, de forma continuada. Tá? O assédio misto é exatamente o assédio que ocorre do empregador para o empregado e do empregado para o empregado. E o assédio de terceiros é o assédio que ocorre com o próprio cliente. O cliente, uma empresa A, B ou C, os clientes podem ser assediadores também, né? Mas como é que acontece isso? Um exemplo básico, você tem, por exemplo, um empregado, ele coloca uma blusa na empresa, uma promoção de de determinado produto, e nessa blusa tem escrito, olha, leve tudo por R$1. Né? E aí pode ver aquela gracinha, aquela brincadeira, né? Por parte do próprio cliente. Aí, tudo por R$1, né? Tudo por R$1. Aí, o motel por R$1. Então, gracinha em relação ao empregado. O empregado, se sentindo desconfortável diante dessa questão, ele naturalmente comunica ao empregador, ele fala do desconforto da utilização daquela roupa e tudo, e aí o que acontece? O empregador não toma nenhuma medida quanto a isso. Daí, naturalmente, o empregado vai entrar com a ação de danos morais. E não tem dúvida, essa causa geralmente sempre ele ganha, né? Júlio, aí você se dedicou a escrever um livro sobre assédio moral com relação às mulheres. As mulheres são as maiores vítimas? Sim. Estatisticamente falando, né, até é importante essa tua pergunta, porque nós não temos ainda dados mais assim efetivos quanto a essa questão da prática do assédio. Mas estatísticas já soltas, né, nos mostram que a prática do assédio maior, quem sofre, o hipossuficiente que sofre essa prática do assédio maior é a mulher.
Isso não quer dizer que o homem também não venha a sofrer o assédio, mas estatisticamente, mesmo ainda um dado não muito seguro, apenas 1% dos homens sofrem a prática do assédio. O que é muito difícil o homem fazer a denúncia, ele fazer a denúncia direta. Olha, estou sofrendo a prática do assédio, né? Até, isso condiz até pela nossa cultura, um tanto quanto machista, né? Mas o homem também ele pode sofrer a prática do assédio, estatisticamente não muito expressivo, mas o homem também ele sofre a prática do assédio. Mas a prática do assédio realmente ela está mais inserida na questão da mulher. A mulher ela sofre mais essa prática do assédio. Júlio, e como é que uma mulher ou uma pessoa que foi vítima de assédio moral deve proceder para fazer uma denúncia? A que órgãos ela deve ser encaminhada? Brilhante, tua pergunta maravilha. Olha, a priori faz necessário que nós citarmos que não é simples. Como fazer essa denúncia, né? Como é que a mulher vai se colocar diante dessa questão? Não é simples. Não é simples porque é uma prática que, como eu falei para você, a prática do assédio ela vem de forma continuada, de forma contínua. Isso, quando a mulher ela faz uma prática de denúncia, ela já entrou num estado bastante complexo, bastante avançado. Portanto, aí traduz na questão de síndrome do pânico, depressão, ansiedade e tudo mais. Então, fica muito difícil para ela fazer essa denúncia. Quando ela vai fazer a denúncia, quais elementos que ela pode utilizar quanto a isso, né? Que ela poderia vir a utilizar para essa prática do assédio que ela tem vivenciado, que também não é tão simples. Primeiro, a questão da denúncia, quais os órgãos? Primeiro, o órgão a ser constituído é o RH, a área de recursos humanos, ela procurar a área de recursos humanos, procurar o seu sindicato, né? Ela deve conversar com pessoas da empresa, né? Com colegas de confiança da empresa, ela deve buscar, naturalmente, provas quanto a isso, que também não é muito simples, né? E como é que ela vai utilizar essas provas? Não é simples quanto a isso. Então, é uma questão tanto quanto complexa. É uma questão que requer, a priori, primeiro, a vigília diante disso, né? Observar essa postura do empregador em relação à situação do empregado. Conversar com colegas, e, aos poucos, ela juntando provas, gravações, né? Não grampo, porque grampo somente com autorização judicial, né? Mas ela pode usar um celular, que hoje nós temos aí um aparelho que você pode registrar, tirar uma foto, gravar, então isso é permitido. Evitar, se ela está sentindo um constrangimento por parte do empregador, evitar conversar sozinha com o empregador, mas que esteja ali junto com colegas próximos, que ela possa, de alguma forma, juntar elementos como mensagens no e-mail, né, convites que não são bem-vindos, que não são bem colocados, que não estão na atividade de labor, tudo isso são elementos constituídos para a prova. Então, esse é o livro, apresenta o livro para a gente. Esse é o livro Mulher, Trabalho e Assédio, tá? Esse livro tem a parceria do Wellington Silveira. Nós tivemos esse livro foi um livro bacana, um trabalho de pesquisa de aproximadamente uns 5, 6 meses. Esse livro teve a participação do Dr. Conrad Mota, que é juiz de trabalho, tá? Foi juiz trabalhista, foi meu professor, tive a honra de ser aluno dele. E eu sinto feliz por a minha área, eu sou formado na área de Direito, especialização na área de Direito do Trabalho, sou professor dessa área. Então, o livro bacana, já esgotou, né? A edição foi edição pequena, mas já esgotou. Os alunos me pedem uma segunda edição. Então, fico muito feliz de ter a oportunidade de poder contar, né? Contar com o apoio dos meus alunos, contar com o apoio daquelas pessoas que procuraram esse livro, porque o tema realmente um tema chamativo, é um tema que perdura, que ele traz aquilo que nós estamos vivenciando cotidianamente, e as pessoas, por uma questão de ignorância, elas não conhecem, né, o que é essa prática do assédio, né? Então, é uma prática bastante presente, ela é uma prática antiga, mas só agora que ela veio realmente a fazer parte do rol, né, dentro do teu acadêmico discursivo. Tá? Então, fico muito feliz da oportunidade de estar aqui no teu programa apresentando esse livro Mulher, Trabalho e Assédio. Acredito que em breve nós estaremos fazendo uma segunda edição. Tem que fazer, né? Para as pessoas se interessarem pelo livro, né? Exatamente. E você tem um outro trabalho também, né? Exatamente. Como é um tema bacana, eu gosto de discutir temas voltados à questão da mulher. Inclusive, tem um livro no prélio que é exatamente o assédio, mitos e realidades. Nós vamos aprofundar esse tema. Tem esse outro livro também, tópico sobre a violência doméstica e a Lei Maria da Penha. Esse livro ele foi prefaciado por Rogério Greco.
né, um dos maiores doutrinadores do direito penal, isso é uma honra. Né? A Maria da Penha participou também em entrevista com esse livro, Patrícia Saboia, né, participou também, nossa senadora, esteve junto desse livro, e outros autores, outras pessoas mais tiveram a oportunidade de participar em entrevista diretamente desse livro. Então, para mim, foi gratificante e é importante estar, de certo modo, contribuindo com a sociedade, contribuindo com esse conhecimento que aqui está. Que bom, Júlio. Parabéns aí por esse trabalho, por essa contribuição que você está deixando aí, que vai ajudar tantas pessoas. Ok, muito obrigado. Agradeço por fazendo parte do teu programa. Obrigada. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Até lá.